Eu estou falando muito baixo, sabe por quê? Porque eu vim lá do Rio de Janeiro para contar uma história de terror para vocês. Eu não consigo entender por que tanta felicidade para ouvir uma história de terror. É legal a história de terror? Já não se fazem mais crianças como antigamente. Quando eu era pequena, a gente tinha medo das histórias de terror. Vocês têm... Posso começar? Então eu não quero ouvir uma mosca se movendo nessa sala. Um dia, o Policarpo resolveu passear na floresta. Foi caminhando, caminhando, caminhando e nem percebeu que anoitecia. Aí deu um medo danado no Policarpo e ele resolveu procurar um lugar onde pudesse passar o resto da noite. Continuou caminhando, caminhando, caminhando e de repente encontrou uma árvore grande, frondosa e muito estranha, porque em volta da árvore havia um monte de ossos. Então o Policarpo resolveu subir na árvore. Foi subindo, 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 até alcançar a forquilha mais alta. E lá o Policarpo ficou quietinho, encarapitado, esperando a noite passar. E aí o Policarpo adormeceu. Lá pela madrugada, ele começou a ouvir um barulho de vozes distantes. Ai, eu tô perdida! Ai, eu tô perdida! Eram as armas penadas. Elas vinham todas com camisolão branco até o chão e cada uma carregava um boi nas costas. Aí as armas penadas tiraram o boi das costas, passavam o boi na boca e mandavam para os peitos, pegavam os ossos e jogavam em volta da árvore. Depois, as armas penadas tiraram um cachimbão de debaixo do camisolão e começaram a pitar. E cuspiam. Aí foi fazendo uma fumaiada, e as armas penadas começaram a conversar. E olha que se tivesse alguém vivo aqui, jamais imaginar que embaixo desses ossos existe o tesouro mais maravilhoso do mundo. E o Policarpo lá em cima da árvore, só de orelha. Depois, as armas penadas guardaram o cachimbão embaixo do camisolão e foram embora. Ai, eu tô perdida! Ai, eu tô perdida! Quando não se ouvia mais nenhum barulho de alma penada, o Policarpo desceu da árvore e começou a cavucar no meio dos ossos. Foi cavucando, cavucando, cavucando e de repente encontrou o tesouro mais maravilhoso do mundo. Era um diamante tão poderoso, mas tão poderoso, que alumiava toda a escuridão da floresta. Agora, bastante confiante, o Policarpo pegou o diamante, colocou dentro de uma sacola e foi buscar um lugar onde pudesse passar o resto da noite. Logo, logo, encontrou uma casa de fazenda e tratou de se anunciar. O fazendeiro apareceu na varanda e perguntou para o Policarpo que barulhada que era aquela. E o Policarpo falou que precisava de um cantinho para passar o resto da noite. O fazendeiro disse que na casa tinha um quarto, mas o quarto não tinha luz. O Policarpo falou que isso não era problema. Entrou na casa, entrou no quarto, fechou a porta e tirou o diamante de dentro da sacola. A luz do diamante era tão forte, tão intensa,
que alumiou todo o quarto e alumiou do lado de fora do quarto também. E quando o fazendeiro viu uma luz saindo de um quarto que não tinha luz, gente, não entendeu nada e bateu na porta. E o Policarpo mandou que ele entrasse. E boca pra que falastes, contou tudo, tintim por tintim para o fazendeiro. O fazendeiro, que era um homem muito ganancioso, pensou que lá, na tal árvore das armas penadas, deveriam existir outros tesouros. E na noite seguinte foi a vez do fazendeiro ir até lá. Foi caminhando, 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 e de repente encontrou uma árvore grande, frondosa e cheia de ossos de animais em volta. Então o fazendeiro resolveu subir na árvore. Foi subindo, 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 mas logo, logo encontrou uma forquilha bem baixinha e pensou: eu, que não sou tolo nem nada, vou ficar aqui nessa forquilha bem baixa, pro modo de ouvir tudo que essas armas penadas tiver para dizer. E ficou lá, sem piscar os olhos. Lá pela madrugada, ele começou a ouvir o barulho de vozes distantes. Eram as armas penadas, elas vinham todas com camisolão branco até o chão e cada uma carregava um boi nas costas. Aí as armas penadas tiraram o boi das costas, passavam o boi na boca e mandavam para os peitos. Pegavam os ossos e jogavam em volta da árvore. Depois as armas penadas tiraram o cachimbão de debaixo do camisolão e começaram a pitar. E cuspiam. Aí foi fazendo uma fumaiada, e o fazendeiro, que estava muito próximo do chão, não aguentou e caiu bem no meio dos ossos. Aí as armas penadas, uma olhou para a outra, que cutucou a outra, que disse: ih, olha a sobremesa! E mandaram o fazendeiro pros peitos. Vocês têm que tomar muito cuidado com essa história, porque quem me contava era o João Tartaruga, e ele já morreu há mais de 20 anos. E para preservar a memória do João Tartaruga, no ano de 1998, eu escrevi essa história, que é o meu primeiro livro, que chama As Armas Penadas.